Salve os irmãos com a paz do Senhor. Quero ler hoje para os irmãos o versículo 17 da carta aos Romanos, Romanos 4, versículo 17. Eu vou ler o versículo todo, mas depois vamos nos deter à última parte do versículo, que é a fase B. O versículo todo, Paulo nos chama a atenção dizendo, Romanos 4,17, Paulo diz, como está escrito, o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já se fosse. Irmãos, esse versículo é de uma grandeza inestimável, é de uma grandeza inexplicável, inescrutável, imensurável. Paulo diz que Deus chama as coisas que não são como se elas já existissem. E aí nós entendemos ainda mais quando a Bíblia diz: pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Quando a Bíblia diz: pedirei tudo o que quiseres e vos será feito, a palavra tudo inclui aquilo que não existe. Se você está clamando a Deus, tem algo diante de você que parece impossível. Humanamente falando, é impossível. Parece que todas as portas se fecharam. Parece que tudo converge para a sua derrota. A Bíblia diz, se você crê em Deus, a Bíblia diz, se você buscar a Deus, Deus abrirá essa saída, criará essa saída. Mesmo que não existe uma saída, Ele vai criar. Na última parte do versículo 17 de Romanos 4, Paulo diz, e chama as coisas que não são como se já se fosse. Tem momento na vida que parece não ter saída. Tem momento que as coisas... Parece que a pessoa está no meio de uma areia movediça sem ter aonde se agarrar. Mas é exatamente nesses momentos que as pessoas aprendem a ser dependentes de Deus. E quando você busca Jesus, Ele entra com a solução. A Bíblia diz que o grande general Josué estava em uma batalha. E o sol já declinava. E ele percebeu que se o sol declinasse, se chegasse a anoitecer, era uma batalha perdida. Mesmo sem entender da geografia espacial, Josué diz que a lua se detém onde está e o sol também onde está. A palavra de Josué foi ouvida diante de Deus. E Deus parou todo o sistema terrestre para dar vitória a Josué. Quando tudo parece perdido, para Deus existe uma solução. O grande homem de Deus, Josafá, estava sendo humilhado pelos reis, execrados, mas ele lembrou que existia uma saída. Lembrou que Deus chama as coisas que não são, como que já se fosse, como que elas já existissem, e manda consultar o profeta. O profeta volta e diz a ele, tu volta e diz para ele que ele não há de lutar nessa batalha. Essa batalha é o Senhor quem vai lutar. Então somente ele prepara os cantores e desce para o campo de batalha. E Josué, e o rei Ezequias preparou a sua banda de louvor ao Senhor e desceu para o campo cantando e louvando ao Senhor. E lá os seus inimigos se destruíram, autodestruíram. Então, não existe beco sem saída quando Jesus entra na história. Eu não sei o que você está precisando, não sei o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema. Mas sei que se você deixar Jesus entrar nesta causa, se você entregar a causa para Jesus, Ele
criará saída que aparentemente não existe. O escritor de Hebreus, no seu capítulo 10, o versículo 37 e 38, ele diz: ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Jesus não nos chamou para recuar. Jesus nos chamou para o confronto, mesmo quando este confronto está acima da nossa capacidade de confrontar. Aí ele entra no cenário e muda a história. Recuar, não. Ele diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele se referindo a ele mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse, Jesus te deu, Jesus te nomeou, te designou para uma missão que não é fácil. Jesus não chamou ninguém para a vida fácil, chamou para dar vitória. Todos os precedentes de uma vitória é uma luta. Não existe vitória sem precedente, pois tudo que precede uma vitória é uma luta. E é aí que Jesus entra na história. Deus poderia ter vencido, apenas com um toque, com um sopro, matado aquele Golias. Não. Os milagres de Deus tinham participação humana. O milagre de Deus na sua vida precisa da sua participação. Precisa que você se levante, que você seja um instrumento. Deus pode criar o instrumento que Ele quiser, mas Ele precisa que você faça como o profeta Isaías, que depois de queimado, purificado o seu pecado, Deus não mandou o profeta. Ele pergunta: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta agora pronto diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É a mesma coisa, é no campo de batalha que Deus vai te dar vitória. Foi no campo de batalha que Deus usou a Davi. Deus poderia ter usado a qualquer um outro que ousasse usar o nome dele. Então, pois, foi no campo de batalha que ele deu a vitória. Parecia impossível. Parecia que Davi seria destruído no primeiro combate. Que de repente Deus entra na história. Deus chama as coisas que não são, como que já se fosse. Deus não está chamando estrela para o seu evangelho, para pregar o evangelho. Deus não está chamando o intelectual para pregar o evangelho, não que isso seja errado, não. Deus está chamando o servo. Servo que queira se colocar à dispensação do Senhor. Servo que obedeça o Senhor incondicionalmente. Estevão poderia ter negado a Jesus, mas Estevão serviu ao Senhor incondicional. Morreu glorificando o nome do Senhor. Deus está precisando de servo como Filipe, que deixou a cidade de Samaria e deu ouvido ao Espírito Santo do Senhor, dizendo: vai para o deserto. E ele obedeceu. Deus está precisando de servo, assim como Paulo, que foi proibido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia, e Paulo obedeceu. Alguém que queira obedecer a sua palavra. Alguém que queira sair pelos campos e valada, dizendo para as pessoas: não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha feito, ainda existe esperança para você. Dizer para as pessoas: a sua saída é Jesus. É o sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário que pode purificar o seu pecado. É o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário que é o suficiente para transformar a sua vida numa velha criatura. De pegar na lamaçal do pecado, transformar e fazer um grande homem na presença do Senhor. Ainda existe esperança para você. Ainda existe. Basta tão somente que você se canse dessa vida que você tem levado. E queira uma nova vida, queira mudar, queira caminhar. Queira uma vida de vitória ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não fez ninguém para viver na miséria. Jesus não fez ninguém para viver no sofrimento. A miséria e o sofrimento é uma obra de Satanás que escraviza o homem, impedindo que ele veja
a obra de Deus. Mas essa escravidão, o homem é consciente dela. Só Jesus pode resolver o teu problema. E não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar, não. Você precisa mudar de vida. Se você mudar de vida, aonde você estiver, Jesus vai te exaltar. O lugar em que você mora, o lugar, a cidade em que você mora, pouco importa para Deus. Pouco importa. Ou melhor, nada importa para Deus. O que importa é você mudar de vida e não de lugar. É isso que Jesus está dizendo. Deus chama as coisas que não são como que já se fosse. Você quer vitória? Você quer realmente uma vida de paz, de tranquilidade? Aceita Cristo como seu Salvador. Não existe saída fora de Jesus. Fora de Jesus tudo é engano. Fora de Jesus tudo é engodo. Fora de Jesus nada é real. É apenas uma miragem. Mas Jesus quer te dar vida e vida eterna. Pense nisso. Eu não digo que você dê um tempo para Jesus. Quem precisa de Jesus é você, sou eu, somos nós. Jesus não precisa de mim. Jesus não precisa de você. Mas você sim precisa de Jesus. Pense nisso. Ainda há esperança para você. Este mundo de engano, de mentira, de prostituição, de tudo quanto o mundo oferece, o final é morte. O escritor dos Provérbios, no capítulo 14, 12, ele diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim é a morte. Precisamos pensar nisso, tá bom? Que Jesus te deu outra oportunidade, que Jesus te deu uma chance. Mas lembre-se, a última palavra na vida espiritual não é de Deus. A última palavra na vida espiritual continua sendo sua. Jesus te deu o livre-arbítrio, o livre direito de escolher o certo ou errado. Suas decisões, mesmo erradas, Jesus vai respeitar as suas decisões. Mas o final dela será o inferno. Porque o céu ou o inferno depende das nossas decisões. Pense nisso.